Olá, alunos do 8º ano. Nós vamos começar as atividades do caderno base 2 de língua inglesa. Então, vamos observar. Leia os textos abaixo para responder as questões 1 e 2. Rosa Parks were a civil rights activist. She were born on February 4th in 1913 in the United States. She were famous for fighting for racial equality when black people were discriminated in the United States. Zumbi were a famous leader of Quilombo dos Palmares. He were a slave when he were a child. He were born in 1655 and he were 14 years old at the time of his death on November 20th, 1695. Então, observem o que nós estamos trabalhando neste nosso pequeno texto. Observem, nós temos aqui o quê? O verbo to be. Só que nós estamos trabalhando o simple past. Então, nós temos o verbo to be no passado. Was, singular, were, plural. Nos textos acima, circule a conjugação correta do passado simples do verbo to be, que se encontra entre parênteses. Então, vocês vão circular a resposta correta para cada trechinho em que aparece o verbo to be no passado. E vão circular apenas. Sobre os textos acima, os dois textos, um sobre Rosa Parks, o outro sobre Zumbi, você vai responder: por que Rosa Parks ficou famosa? Então, lembre-se, sempre procurar as palavras cognatas nos textos, que são aquelas semelhantes à língua portuguesa. Se aqui está perguntando por que ela ficou famosa, vamos lá, a palavra famous, que é uma cognata da língua portuguesa famosa. Então, você vai descobrir o porquê que ela ficou famosa e vai responder aqui. Pode responder em português, tá ok? O que Zumbi era quando criança? Então, o Zumbi, né? Ele era quando ele era criança. Então, vamos lá descobrir o que ele era. A palavra child quer dizer criança, que é uma palavra conhecida de vocês. Então, antes de child, que vem o que ele era quando ele era criança. Então, vocês vão responder aqui no espaço. No exercício 3, você vai formular frases em inglês para responder as perguntas abaixo sobre Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela. Utilize as informações dos balões, estes aqui ao lado, para ajudar. Então, o que vocês farão? Observem as frases. Was, passado do verbo to be, era ou foi, aqui no caso era. Martin Luther King, a civil rights activist. Então, está fazendo uma pergunta. Por isso, o verbo to be está no início da frase. É uma interrogativa. Então, está perguntando se Martin Luther King era um lutador ativista civil. Where was he born? Lembra lá? Was born. Nasceu. Então, onde ele nasceu? Aí depois sobre Mandela. Was Nelson Mandela a president? Então, o Nelson Mandela era presidente? When was he born? Quando ele nasceu? Então, nós temos duas respostas para duas perguntas aqui. Civil Rights Activist, United States, President
president. July 18th, 1980. Então, nós temos duas respostas cabíveis para as duas pessoas. Então, vocês vão responder de acordo com cada um, tá? Isso aí vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir qual é a resposta correta do Martin Luther King e qual a resposta correta do presidente. Leia o texto abaixo para responder a questão 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos um texto agora. Civil Rights Movement Timeline. Então, July 26, 1948. Tá? President Harry Truman issued Executive Order in 1981 to end segregation in the armed services. May 17, 1954. Brown vs. Board of Education. A consolidation of 5 cases each one was decided by the Supreme Court, effectively ending racial segregation in public schools. Many schools, however, remain segregated. December 1, 1955. Rosa Parks refused to give up her seat at Wild Man of Montgomery, Alabama bus. Her defensive stance prompts a year-long Montgomery bus boycott. September 9, 1957. Eisenhower signed the Civil Rights Act in 1957, its law to help protect voter rights. The law allows federal prosecution of those who suppress another's right to vote. 1961. For Rhodes, 1951. Black and white activists known as Freedom Riders took bus trip through the American South to protest segregated bus terminals and attempted to use whiles-only restrooms and lunch counters. The freedom rides were marked by horrific violence from while protesters. They drew international attention to their cause. August 28, 1963. Approximately 250,000 people took part in the March of Washington for Jobs and Freedom. Martin Luther King gave his I Have a Dream speech as the closing address in front of Lincoln Memorial, stating, "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of this creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." July 2, 1964. President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of 1964 into law, preventing employment discrimination due to race, color, sex, religion, and national origin. Title 7 of the Act establishes the U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC, to help prevent workplace discrimination. August 6, 1965. President Johnson signed the Voting Rights Act in 1965 to prevent the use of literal race tests as a voting requirement. It also allowed the federal examiner to review voter qualifications and federal observers to monitor polling places. April 4,
1968, Martin Luther King Jr. was assassinated and balconies of this hotel room in Memphis, Tennessee. James Earl Ray was convicted of the murder in 1969. April 11, 1968, President Johnson signed the Civil Rights Act in 1968, also known as Fair Housing Act, provide equal housing opportunity regardless of race, religion, or natural origin. Após esse texto, antes de vocês começarem as atividades, lembre-se que eu sempre falo para vocês, observem todas as palavras cognatas que estão descritas no texto e montem um vocabulário primário, primeira vez. Por quê? Porque é mais fácil de entender o contexto de cada parte do texto, quando você monta o seu próprio vocabulário, com as palavras que você já conhece. Aí, após esse texto, vocês têm as questões. Com base nas informações apresentadas nessa linha do tempo de datas, vamos responder. A Civil Rights Movement era um movimento que buscava o quê? Então, você vai buscar lá no texto o que foi Civil Rights Movement e responder. Pode responder em português. Qual foi a ação que desencadeou o movimento? Quais são as pessoas ativistas que aparecem na linha do tempo? O que desencadeou o chamado Montgomery Bus Boycott? Assim, por que as escolas são citadas na linha do tempo? No decorrer da linha do tempo, os presidentes assinaram diversos atos. O que esses atos visavam garantir às pessoas? Então, cite 3 atos que aparecem no texto. Durante a Civil Rights Movement, que é o movimento civil, um grupo de pessoas ganhou destaque internacional. Eles eram chamados de Freedom Riders, os líderes da liberdade. De acordo com a linha do tempo, quais as ações eram realizadas por essas pessoas? Então, o que eles fizeram? Vocês vão descrever aqui, tá? Então, vocês irão até a questão 7, nessa primeira parte, lembrando de observar sempre, tá? As nossas palavras cognatas.